Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia do direito e teorias da justiça, e hoje nós vamos ver estado de natureza, liberdade, estado de guerra, ou melhor, o que nos torna livres em John Locke. Será que liberdade é fazer o que a gente quer? Se você pensar no estado de natureza do Hobbes, que ficou famoso por descrever uma situação natural em que o homem é inimigo de todo homem, uma situação de penúria em que todo homem está sujeito a ser privado pelos outros de sua vida e do que a torna aprazível, e em que as virtudes cardeais são a astúcia e a força, John Locke tem uma concepção diferente da condição natural da humanidade. Para Locke, o homem nasce naturalmente livre e é igual aos demais de sua espécie, ou seja, o estado de natureza, a condição natural da humanidade é ser livre e igual. Ter o direito de não se submeter ao poder absoluto e arbitrário dos demais, e nisso todos nós somos iguais. Na sua obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, mais especificamente no segundo tratado e no segundo capítulo do segundo tratado, quando ele vai falar sobre o estado de natureza, ele descreve essa condição natural da seguinte forma: para compreender bem o poder político e derivá-lo da sua origem, devemos considerar em que estado se encontram por natureza os homens, o qual é um estado de perfeita liberdade, para ordenar as suas ações, dispor das suas posses e pessoas como bem lhes aprouver, dentro dos limites da lei natural, sem ter de pedir licença nem depender da vontade de qualquer outro homem. É também um estado de igualdade, em que todo o poder e jurisdição são recíprocos, não tendo um homem mais do que o outro. Ou seja, nessa condição descrita por Locke, todos os homens, por natureza, são livres, não se submetem aos demais. Não há um poder absoluto de alguém, um poder despótico, que deva submeter os demais ao seu domínio. Tendo em vista que todos os homens são livres, nisso eles são iguais, em liberdade. E mais do que isso, nessa condição natural em que todos são livres e iguais em liberdade, as raízes do liberalismo, Locke estipula essa condição que é específica do liberalismo, que não era tanto uma preocupação dos gregos no que diz respeito à ética, mas que diz respeito à reciprocidade, ou seja, no estado de natureza toda jurisdição e poder são recíprocos. O homem deve ao outro desde que o outro homem o respeite. Assim, para Locke, criaturas da mesma espécie, da humanidade, nasceram para gozar dos mesmos benefícios. E essa liberdade perfeita não é uma liberdade sem limite, como em Hobbes, que você tem até o direito aos corpos uns dos outros. Isso porque, para Locke, o estado de natureza é uma liberdade submetida às leis da natureza. Ou melhor, dentro de uma moralidade racional. Então, dentro dos limites da lei da natureza, todo homem é livre para dispor de si, de seus bens e da sua pessoa como melhor lhe aprouver. Contudo, como a jurisdição e o poder são recíprocos, não pode transgredir esses limites e atacar os demais homens. Como diz Locke enfrentando a tese de Hobbes em O Leviatã, o estado de natureza não é um estado de licenciosidade. Essa liberdade proposta por Hobbes não é verdadeira liberdade sem restrição moral, mas é um estado de licenciosidade. Liberdade, precisamente, é dispor de suas posses e pessoas dentro dos limites da lei natural. Licenciosidade, o que não é algo bom, é algo vicioso, é buscar transgredir essa reciprocidade no poder e jurisdição e, além do mais, fugir dos limites da lei natural. Diz Locke a respeito do limite da lei natural: a razão que essa lei ensina à humanidade inteira que ninguém deve lesar o outro na sua vida, na sua saúde, na sua liberdade, nem nas suas posses. Por isso, essa reciprocidade no respeito nasce da nossa racionalidade na teoria de Locke. Diz ele: o meu desejo de ser amado pelos que são iguais a mim por natureza impõe-me o dever natural de ter para com eles a mesma afeição. Se não há Estado e não há um governante, por que devemos respeitar os demais? Segundo Locke, somos todos iguais em natureza e nessa igualdade somos todos livres. A caridade e o amor ao próximo impõem reciprocamente este dever
para com os demais de não agredi-los e de não transgredir estes limites da lei natural. Contudo, a gente deve lembrar que o estado de natureza ainda não é um estado onde há um governo civil. Logo, quem pode punir e reparar os danos e as transgressões à lei natural? Locke reflete a respeito e diz que a execução da lei natural nesse estado é colocada nas mãos de todos e de cada um. Logo, como todos os homens são livres dentro dos limites da lei natural, como todos os homens são iguais e nenhum pode se impor com poder absoluto sobre os demais, e todos devem reciprocamente respeito, poder e jurisdição, cabe a cada um dos seres humanos fazer respeitar a lei natural, inclusive fazer cumprir a lei natural. Caso venha a ser vítima de uma transgressão da lei natural, seja agredido por outro ser humano, a vítima tem direito a ver-se reparada e punido o transgressor. Obviamente, aqui ainda não existe um Estado, então cada um deve usar a própria força para fazer e impor a lei natural. E é interessante notar para John Locke que, ainda assim, nessa questão da reparação e da punição da agressão sofrida no estado de natureza, em que pese todos terem jurisdição recíproca para fazer cumprir a lei natural, ela deve buscar respeitar a proporcionalidade, ou melhor, a racionalidade. Porque a punição para Locke no estado de natureza visa a reparação e a dissuasão da prática de novos crimes. Evidentemente, Locke entende que nessa situação em que não existe um Estado civil, pode haver a tentativa de alguém se impor com poder absoluto sobre os demais, seja ele individualmente ou algum grupo. Nesse caso, Locke diz que não é um estado de natureza, mas pela agressão injusta e contra a lei natural, é instaurado um estado de guerra. Diz ele, o estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. Por conseguinte, aquele que, por palavras ou atos, declara um desígnio, não apaixonado e repentino, mas calmo e firme, contra a vida de outro homem, coloca-se num estado de guerra com o homem a quem declarou tal intenção, e expõe, assim, a sua vida ao poder do outro homem, que pode tirá-la ou de qualquer um que se junte a ele na sua defesa e o apoie na sua querela. Ou seja, se alguém ameaça firmemente e seriamente outra pessoa no estado de natureza, para Locke é justo e razoável que essa pessoa que se vê ameaçada resista a essa agressão e destrua o agressor, ainda que este não tenha dado início às agressões, mas trate-se de uma ameaça. Afinal de contas, aqui nós poderíamos falar em um direito natural de autodefesa, já que a jurisdição, o direito de punir e o direito de reparar e dissuadir a prática de ações contrárias à lei natural se encontram em todas as pessoas humanas. Por isso, diz Locke, e é razoável e justo que eu tenha o direito de destruir o que me ameaça com a destruição. Segundo a lei fundamental da natureza, o homem deve preservar-se tanto quanto possível. Quando nem todos podem ser preservados, deve-se preferir a segurança do inocente. E qualquer um pode destruir o homem que lhe faz guerra ou que se revela inimigo da sua existência, pela mesma razão que se pode matar um lobo ou um leão. O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. Então, em que pese o estado de guerra não ser um estado desejável, o que se busca nessa condição natural é viver sob estado de natureza, respeitando o poder e a jurisdição dos demais homens sob os limites da lei natural, vivendo sobre a liberdade e não sob a licenciosidade. Se alguém vê-se ameaçado nas suas posses e na sua própria pessoa, cria-se um direito de reagir a essa ameaça e destruir o agressor. Afinal de contas, ninguém é obrigado a se submeter a um poder absoluto dos demais, visto que todos são iguais no estado de natureza. Então, enquanto vivendo em paz e harmonia no estado de natureza, todos têm jurisdição recíproca e devem respeitar o poder uns dos outros. Contudo, quando alguém usa força sem o direito ou fora da lei natural, aí instaura-se o estado de guerra. Diz Locke, daqui segue-se que aquele que tenta submeter outro homem ao seu poder absoluto coloca-se em estado de guerra contra ele. Locke não só está na origem do liberalismo, mas possui um liberalismo radical nesse sentido
de livrar o ser humano da servidão ou da escravidão e mesmo da subserviência aos reis, que se entendiam como seres superiores aos demais seres humanos. John Locke é contrário a essa servidão natural e diz que todos os homens são livres e iguais. E Locke traz uma posição interessante, porque não é necessário tu ter a tua vida ameaçada para ter o direito de te defender. Ele entende que mesmo um ladrão que se coloca ante a você, não ameaçando a tua vida, mas querendo subtrair o que te pertence, te coloca numa posição perigosa de submissão. Ou seja, na medida em que ele ostenta ou busca ostentar um poder absoluto sobre você, ele priva você da liberdade e não dá nenhuma garantia que você, se submetendo, passe a estar sujeito até mesmo a perder a própria vida depois da submissão. Diz Locke, estar livre dessa força constitui a única garantia da minha preservação, e a razão dita-me que encare como inimigo da minha preservação todo aquele que pretender retirar a minha liberdade, que é a barreira protetora da minha preservação. Logo, quem tenta escravizar a mim, coloca-se por esse meio no estado de guerra comigo. Ou seja, todo aquele que diz que não vai privar você dos teus bens ou da vida, apenas da tua liberdade, se coloca em uma posição em que no futuro pode ser um verdadeiro atentado à tua preservação. Nesse sentido, a pessoa se coloca em um estado de guerra contigo ou com aquele que se vê agredido ou aquele que ele busca submeter, cuja única garantia racional que a vítima dessa injusta agressão tem de não ser futuramente morto, assassinado, é a vida desse agressor. Logo, quando instaurado o estado de guerra pelo uso arbitrário do poder ou pela busca da imposição arbitrária do poder, rompe-se a mútua ou a recíproca jurisdição, instaura-se o estado de guerra e a vítima vê-se com o direito de, inclusive, destruir esse agressor. Diz Locke, isso autoriza um homem a matar um ladrão, que não lhe fez mal algum, apenas tentou submetê-lo ao seu poder pela força, porque, ao recorrer à força para submeter-me ao seu poder, sem nenhum direito que justifique a sua pretensão, seja ela qual for, não tenho nenhuma razão para pensar que ele, assim que tiver-me em seu poder, não me tire tudo o resto. E por isso que me legitimo a tratá-lo como alguém que se coloca no estado de guerra comigo, isto é, matá-lo se puder, pois esse é o risco que ele se expõe justamente. Todo aquele que iniciar um estado de guerra e desempenha o papel de agressor. Logo, todo aquele que busca privar o outro da sua liberdade e se impor através de um poder absoluto, acaba se colocando em um estado de guerra com a sua vítima, e a vítima passa a ostentar este poder de repelir e inclusive destruir o seu agressor, uma vez que racionalmente não possui motivos para pensar que não será privado da própria vida ou dos seus bens, uma vez que não será mais livre instaurado esse poder absoluto. Assim, para Locke, a liberdade, e talvez seja muito atual nos dias de hoje, é a verdadeira barreira protetora para a vida do ser humano. E da mesma forma, é justa a legítima defesa para defender a liberdade. Diz Locke, é razoável e justo que eu tenha o direito de destruir o que me ameaça com a destruição. Então, para concluir essa aula sobre estado de natureza, estado de guerra, liberdade, licenciosidade e legítima defesa em John Locke, eu teria algumas considerações finais para fazer você refletir a respeito. Será que hoje nós vivemos em um estado de natureza, ou pelo menos com as garantias de um estado de natureza dentro do nosso governo civil, ou vivemos em um verdadeiro estado de guerra, onde temos a nossa liberdade balizada pelos valores morais ameaçada todos os dias? Pense a respeito e comente aqui abaixo. Quero saber a tua opinião. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos para apoiar esse trabalho que eu desenvolvo para a difusão da filosofia. Se você tiver interesse em saber mais sobre John Locke, a questão da propriedade é um dos grandes direitos, ou talvez fundamental, na teoria dele. Comente aqui abaixo também se você quer um vídeo a respeito. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.